Estamos de volta com o programa Ciência e Consciência, hoje entrevistando o propositor da Conscienciologia, professor Valdo Vieira. Professor, existe a obra Homo Sapiens Reurbanizados, que é uma obra, inclusive, da minha pesquisa pessoal e da pesquisa do grupo de Jundiaí. O pessoal gosta dessa obra, o pessoal estuda essa obra. E tem ali aspectos da parasociologia, que também se relaciona muito intimamente com a cidadania, o estudo da cidadania multidimensional. O que o senhor pode falar para nós dessa obra? A gente falando as coisas mais transcendentes para você, mas tem que ser para as pessoas mesmo que vão me entender aí, que já fizeram o curso intermissivo. Porque senão elas vão achar que eu estou gaga, ou que estou irracional, ou ilógico, enfim, que estou batendo pino. Observa bem se tem lógica naquilo que eu falo. A coisa mais séria é essa. Se há racionalidade nisso. Veja se faz sentido para você. Então, a primeira coisa é o seguinte. Na intermissão, ou seja, extrafisicamente, eu tenho uma personalidade já, que eu já usava já há algum tempo, há séculos, que é o Zéfiro. O Zéfiro foi um espírito familiar que ajudou Allan Kardec no espiritismo. Era eu. Eu ajudava as coisas. Isso eu ajudei muito assim, fora do corpo. E eu tenho noção disso. Aos 3 anos de idade eu comecei a ter rememoração das minhas coisas todas. Teve a retrocognição. Retrocognições sem parar, assim, em consecutivo. Até hoje eu ainda tenho. Agora, o que se passa? Isso que você estava falando. É experiência pessoal. Eu dou mais valor para isso do que o resto. Então, tem uma opção de coisa da história que eu acho tudo furado, que eu lembro que não foi assim, que eu vi de perto, eu vi lá como é que era, entende como é que é? Então, agora, o que se passa? O Zéfiro, mais ou menos no ano 1100 e poucos, isso então faz 900 anos, ouviu falar, quer dizer, eu ouvi falar naquela condição fora do corpo, e que eles estavam fazendo um movimento que a Terra não ia ficar assim tão acomodada dentro do processo da evolução, que eles iam mexer com aquilo. Por quê? Baseado em outros planetas de nível evolutivo igual à Terra e outros mais avançados que a Terra, esse planeta estava chegando no momento que estava maduro para fazer reciclagem do processo evolutivo. Isso dá parte da humanidade mais lúcida. Então isso, eu ouvi essa situação, mas não sabia o que era. Eu ouvi o galo cantar, mas não sabia onde, nem os detalhes. Mas daquilo eu fui fixando e conversando com outras consciências extrafísicas a respeito daquilo. Com o passar do tempo, você começa a ter contato com o evoluciólogo, que é o que mexe com a evolução, você começa a ver que existe o serenão, que é o Homo sapiens sereníssimos, que ele já tem um nível evolutivo maior, e outra coisa, você começa a ver aqueles que são desassediados permanentes totais, que é o que interessa na questão do processo da renovação da Terra. Essa renovação, então, que eu dou o nome de Reurbex, é a reurbanização extrafísica. Essa reurbanização é a mudança extrafísica das comunidades extrafísicas existentes, porque tudo que tem aqui é um reflexo, uma cópia, você está entendendo? Dessas comunidades extrafísicas já mais antigas, etc. Umas mais avançadas, outras menos avançadas. Agora, a partir dessa condição, o que é que se passa? Eu comecei a ver tudo aquilo que estava ocorrendo de renovação extrafísica com reflexo na Terra para ver o que eles estavam fazendo para caminhar para a reurbanização extrafísica. Foi aí então que você vai ver tudo que ocorre de 1100 para cá. Olha a história, como é que é. Processo de renascença, iluminismo, a enciclopédia, está entendendo? Depois, aquilo veio culminando com a coisa. No século XVIII, já no finzinho, ocorre, por exemplo, as mudanças políticas decorrentes da Revolução Francesa. No século XIX, vem o processo
da explosão desse problema de estudar a espiritualidade, espírito, espiritismo, teosofia, metapsíquica, tudo isso começou a funcionar. Tinha muita confusão, né, professor, com o misticismo. Porque no início sempre é assim, ainda muito. Nós, por exemplo, aqui, um dos trabalhos maiores que eu sempre tive é descartar o bolor, a excrescência de religião das nossas coisas. Porque a religião era secundária, mas ela é muito importante, o povo não vive sem religião. Isso aqui ainda vai ter milênios para o povo ficar livre disso. Agora, o que se passa? É tudo dogmático, é tudo a imposição de ideias, é tudo uma escravização ideológica, que é a religião. Agora, então, isso tudo é negativo, é secundário, é a moldura do quadro que precisa de ser colocada em plano secundário e ver o conteúdo, a essência, o cerne, a mensagem que tem. Agora, na mensagem, então, da reurbanização, a gente viu que, mais ou menos, quando chegasse no século XX, que eles iam desencadear um trabalho maior. Por quê? A reurbanização extrafísica ia começar a aparecer como reciclagem intrafísica. Então, havia uma reurbanização extrafísica, eles iam mudar, por exemplo, aquelas comunidades, tudo tipo infernais, tudo muito atrasadas, entende? Para melhorar aquele ambiente, encaminhar as consciências que precisavam ir para os lugares certos, umas para fora da Terra, outras vir para cá, outras renascerem. Foi aí que houve esse processo no século XX, da expansão e a explosão demográfica, a população. A população que era mínima, agora no fim do século já estava com 6 bilhões e 500 milhões de pessoas. Ou seja, começaram a ressomar. Começaram a ressomar. Agora, quem ressoma? A maioria deles são as consréus. São as consciex reurbanizadas. Agora, essas consciex, tem muitas delas que estavam há 800 anos, ou seja, 8 séculos, sem renascer. E estavam totalmente perturbadas, que é aquilo que eu chamo do parapsicótico pós-dessomático. Ele dessoma porque ninguém vira santo de uma hora para outra. É só no cemitério que as pessoas viram santo. Morre uma hora assassino, um serial killer. Quando morre, vem a mãe dele, começa a chorar, todo mundo fala, não, ele tinha uma parte muito boa, etc. Tal. Então ele vira santo, até o serial killer. Então você veja bem, isso tudo não existe. Uma pessoa dessomou, ela continua sendo o que ela é. Se ela tem os problemas com ela aqui, depois que ela dessoma, ela vai continuar com esses problemas. Por isso que é importante o princípio da descrença, a experiência pessoal, a pessoa superar os seus potenciais, ela ter mais autocognição, autoconhecimento, conhecimento de si mesma. Isso é muito importante, você está entendendo? E é aí que o objetivo da conscienciologia é atingido. Então, hoje, nós estamos vivendo plenamente dentro daquela, vamos dizer, daquele universo da reurbanização extrafísica com a reciclagem intrafísica. E é essa reciclagem intrafísica que impele, que nos inspira a fazer, por exemplo, um bairro igual esse, para ver se coloca aqui o processo moral, da cosmoética, a evolução, da evoluciologia, tudo aqui dentro, para fazer isso que nós chamamos da reciclagem intrafísica. Então, nós seguimos, dentro da conscienciologia, tudo que é feito nos cursos interdisciplinares. A minha tertúlia nada mais é do que o debate de acordo com aquelas aulas que são dadas nos cursos intermissivos. Agora, os cursos intermissivos hoje, eles já estão abertos e falando francamente sobre o processo da reurbanização, para que as pessoas se preparem, quando for renascer aqui, para atender essas consréus, que são as... Esse é um ponto importante. Que é o que a turma de Jundiaí está estudando. O problema da paracidadania pega justamente nesse ponto. Esse é que é a essência do assunto. Porque aí, professor, a gente tem que ter uma técnica para lidar com essa consréu. Como é que a gente vai tratar esse pessoal mais tosco, mais rude? É aí que nós temos as técnicas, é aí que eu venho com toda essa tentativa de esclarecimento dada pelas tertúlias. Hoje eu já tenho feitos 1.476 herdeiros. Nós já demos aí mais de 1.300 atualmente, está chegando 1.300.
Não é pouca coisa. Mas isso ainda é pouco. Eu, se fosse publicar hoje, eu teria 5.000 verbetes para publicar. Mas eu estou selecionando e vendo aquilo que é o prioritário. Porque o que interessa é o esclarecimento. O esclarecimento, você sabe, é a tarefa do esclarecimento. Nós chamamos isso de tares. Porque consolar, nós já fizemos isso em vidas e mais vidas. Todo mundo que é bonzinho, igual você, por exemplo, faz comunicação, mas você é uma pessoa boa, de boa índole. Você já fez muita consolação nos outros. Isso tudo já saturou. Não interessa mais, interessa hoje é esclarecer. Em vez de você consolar apenas a pessoa, você vai transformá-la no esclarecedor. Você está entendendo? Em vez de ser um deficiente que é um necessitado de consolo, ele vai começar a consolar as outras pessoas. A TARES é justamente a reversão desse processo. Porque consolar manipula um pouco a pessoa. Não sempre. Toda consolação não é mostra que você é superior ao consolado. O consolador é superior ao consolado. E o processo não é bem esse. Não é bem esse, está tudo errado. Esclarecimento. Você está entendendo? Então, o que interessa é manter a racionalidade dentro da prioridade evolutiva. Por aí, então, nós vamos começar a entender a reurbanização. Agora, o meu livro, o Homo Sapiens Reurbanizatus, você sabe que ele tem 1.584 páginas. Ele tem mais de 400 capítulos. Tudo aquilo foi estudado de uma maneira didática, de propósito. Existem ali seções dele que o povo nem entendia quando eu comecei a mostrar a primeira vez. Tem umas lá no processo de comunicação entre as palavras e o modo que eu falei assim, mas isso aqui, você está enchendo linguiça para fazer esses originais seus. Mas a hora que nós publicamos, que a pessoa viu a panorâmica do livro, elas entenderam por que tem aquelas duas seções no livro. Que eu falo sobre antagonismos, o problema todo, porque sem isso a pessoa não vai entender nada. Porque o processo todo na Terra, um dos maiores problemas que nós temos é o antagonismo. É a antipodia. Os processos que são antípodas. A polarização das opiniões, dos interesses. A polarização dos poderes. Olha o Brasil, por que é que está nesse buraco? Porque os três poderes estão brigando entre si. E outra coisa, com corrupção nos três poderes. Por isso que é que o negócio tem esse processo todo de corrupção, essa situação toda. Entende? Agora, então é muito importante a pessoa ver o que é o essencial dentro também da sua comunicação. Isso que eu estou falando é comunicação, que é o que eu faço, que é o que você faz, é o trabalho nosso. Agora, o que eu vejo é o seguinte, lá dentro do livro a gente mostra quem é consréu, os tipos de consréu que tem. Eu mostro lá 100 tipos. Sim. A pessoa, se não entender aquilo, ela pode desistir, porque ela não fez curso intermissivo, não entende nada. Tem que estudar mais para chegar lá. Porque, vendo o livro, ela vai entender. Olha os tipos das consréus, que você vai entender tudo ali, com calma. Tem muita coisa. São 100 capítulos só de personalidade. Quer dizer, a elencologia, o elenco das personalidades que são consréus, consciências reurbanizadas. Haja assistência, hein, professor? Então, o processo todo é esse, é trabalhar com isso tudo. Agora, o livro foi feito, tudo de caso pensado. Eu trabalhei alguns anos para fazer o livro, quer dizer, 4 anos em cima do assunto ali, para valer. O Projeciologia eu trabalhei 19 anos para fazer a base. Já o passivo foi só 2 anos, porque depois já tinha muito material com as coisas todas, ficou mais fácil. Agora, a enciclopédia, eu já estou trabalhando já há alguns anos. Essa aí eu não sei quando é que eu vou terminar. Eu acho que lá para 2012, se eu tiver com boa saúde e tudo isso, eu vou fazer uma revisão final do material. Até lá eu já vou ter mais de 2.000 verbetes para debater.